Pronto, vamos lá para mais um fechamento de mercado, né? Hoje, antes de começar o fechamento, a análise, né? Queria falar que já era esperado que o mercado caísse, não só o mercado americano, mas outras bolsas aí ao redor do mundo, porque hoje teve alta de juros, né? Toda vez que tem alta de juros, as bolsas caem. Se tem queda de juros, as bolsas sobem. E nessa que teve alta de juros, as bolsas caíram, não só a brasileira, o mercado americano todo desabou. Só que a galera tira o dinheiro das ações, do mercado, né, de ações, e joga em lugares mais sólidos, né, como se fosse fazer uma fuga de capital. E geralmente eles levam a maioria das fugas de capital, primeiro vai para o ouro, depois vai para o Bitcoin, para quem já tem mais coragem, né? Tem outros que deixam em poupanças mesmo. Então, esse aqui é o gráfico do ouro, consegue ver que simplesmente subiu em linha reta. E enquanto todas as bolsas, que é o Nasdaq que caiu, Dow Jones caiu, S&P 500 também caiu. Então vamos aqui começar a análise técnica. Você pegar esse fundo com esse topo de Fibo, né, e traçar aqui, você consegue ver que a parte da madrugada o preço ficou trabalhando dentro desse range aqui dentro desse range lateral aqui de Fibonacci, né? Então não tinha nada que ser feito, só mesmo aguardar o preço sair dessa região. Só que vou colocar um tempo de 2 minutos aqui, né? Então você consegue ver que na abertura do mercado o preço, em todo momento aqui nessa lateralização, ele tenta romper essas médias aqui, ó, pontilhadas, que são médias de 200, uma aritmética e outra exponencial. Então, o mercado todo o tempo vem tentando romper e não consegue. E daí, na abertura do mercado, ele já deixa esse vendedor aqui com bastante força. Ah, mas o mercado abriu agora, pode dar bastante briga, não vou entrar. Beleza. O mercado caiu, rompeu este fundo isolado, voltou. Tentou romper novamente as médias, e não conseguiu. E aqui ele deixou um padrão de venda técnico. Ah, mas foi muito rápido, eu não consegui acompanhar. Então o preço veio aqui, voltou novamente com esse mesmo candle, né? Esse candle vendedor, tentou romper as médias novamente, deixou bastante defesa, né? E fechou o vendedor. Aqui seria o gatilho técnico de entrada. Não teve outro gatilho técnico de entrada na venda, né? Teve um, mas ele acabou sendo estopado, isso mais tarde, mas aqui foi o único gatilho de venda que teve no dia de hoje. O mercado hoje foi bastante direcional. Vou até deixar marcado aqui, foi o nosso gatilho de venda. Vou colocar uma cor aqui. Pronto. Aqui o nosso gatilho de venda. Beleza. Mas qual seria o nosso alvo? Se eu tirar o zoom aqui, eu posso ver que o mercado ele simplesmente fez uma pernada de queda, né? Fez uma correção, onde essa correção foi mais ou menos na região de Fibo, né? Você consegue ver que o preço tentou romper o 61.8, conseguiu por hora, né? E depois ele fez um 2 3 de venda, confirmando que era somente uma violação da região de 61.8. Então, se não teve logo após esse topo aqui, não teve outro topo que rompesse então essa pernada de pivô aqui de baixa deve ser considerada ainda, né? Então, se nós pegarmos a Fibo e colocarmos nesse topo com esse fundo aqui, trazemos para espelhar um movimento de alvo, aqui estaria o nosso primeiro alvo. Vou deixar marcado aqui. Pronto. Desço a Fibo, segundo alvo, marcar aqui também. Desço a Fibo novamente. Pronto. Olha onde travou o terceiro alvo de Fibo do espelhamento. Foi justamente aqui. Então, após o mercado cravar no terceiro alvo, geralmente quando ele crava no segundo ou terceiro alvo de espelhamento, ele reverte, né? Então aqui ele acabou deixando um fundo duplo, né? E deu uma entrada bem nesse candle aqui. Ah, mas como assim? Não tá tão claro. Se eu jogo ali uns 2 minutos, né? Aqui,
Pronto. Aqui o mercado fez, né, um fundo duplo. Nesse que ele fez o fundo duplo, ele deixou um topinho, deixar marcado em amarelo aqui. Esse topo foi rompido nessa região, voltou para fazer o pullback aqui, deixar em vermelho, para fazer o pullback aqui, e com esse candle aqui, ele entregou um movimento de queda ou de alta. Ele deu gatilho de entrada. Então, qual seria o meu primeiro alvo? O movimento de reversão ele é muito difícil romper essa região, sempre região de Fibo. O mercado está subindo depois de uma longa queda. Então, o nosso primeiro alvo seria basicamente a nossa região de WAP. Então, viemos conduzindo o trade, a entrada aqui, né? A entrada aqui, stop aqui atrás, e viemos conduzindo aqui até a zona da WAP do dia. Lembrando que a WAP, além dela conseguir travar o preço, tínhamos aqui, ó, deixa eu marcar em amarelo, tínhamos aqui também uma região de 50% de FIBO. Além de 50% de FIBO, tínhamos também uma média de 200 passando aqui reto, né? Outra média de 200 aqui para segurar o preço, mas o preço conseguiu romper a média de 200, mas não suportou a pressão, né? Além de ele ter chegado esticado aqui nessa região. Então, aqui foi nossa região de último alvo mesmo. E logo após isso, o mercado voltou a dar uma leve caída. Porém, nessa leve caída, você consegue ver que ele fez novamente um topo duplo, né? Você consegue ver um formato de M aqui. Só que antes dele fazer isso, no tempo gráfico de 15 minutos, o preço meio que fez um PC formando um pivô. Então foi um movimento de queda, correção até a média e entregou esse aqui o gatilho rompendo a média de novo. Então isso aqui é um PC, um ponto contínuo. Então eu entrei nessa venda aqui também e acabei sendo estopado. Então hoje claramente o Nasdaq deu somente duas oportunidades bem claras, que foi essa venda aqui no começo do dia e uma compra aqui. Pronto, acabou. E daí vamos aqui ao Dow Jones. Dow Jones você consegue ver que foi o mesmo movimento. Ó, o mercado veio lateral, uma parte do tempo lateral aqui, né? Só que nesse candle aqui muito forte, o preço tentou romper as médias, real tudo junto, não conseguiu e deixou essa baita barra vendedora. Se você tivesse entrado aqui, o stop estaria de 11.200 pontos, bem caro. Só que se eu jogo nos 2 minutos, deixa eu arrumar aqui, pronto, nos 2 minutos o stop já estaria de 10.000 pontos, caro também. Então ficou guardado para o back. O preço cai, retorna até as médias e deixa esse padrãozinho de entrada aqui de venda. Muito bonito por sinal. Então, olha o tamanho do stop disso aqui, 3.100 pontos. Muito barato em relação a essa entrada aqui, que seria 11.000 pontos. Então, muito mais em conta. Porém, o mercado já caiu. Ele também deu outra oportunidade de entrada aqui, caso não tivesse conseguido entrar. Bem aqui nesse candle, o preço tentou furar a média de 20 novamente e caiu, fazendo outro PC, um ponto contínuo, né? E logo após isso o mercado desabou e não deu possibilidade novamente de você estar entrando. Alvos, mesma questão do Nasdaq. Primeira pernada de alta, correção, queda. Então nós vamos fazer o espelhamento de FIBO. Pegamos esse topo com este fundo aqui. Aqui estaria o nosso primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Você consegue ver que o preço ainda entregou além do terceiro alvo. Ele caiu mais um pouco ainda. Então, ainda fez uma devolução em V, né, formando também um fundo duplo. Você consegue ver aqui, isso nos 2 minutos, né? O preço veio, fez um fundo duplo. Na hora em que rompeu o fundo duplo, ele voltou bem aqui só para fazer um pullbackzinho. Só que no pullback que ele fez aqui, né, para entregar o alvo também seria a VWAP, onde seria também uma região próxima, entre uma região de 50%
aqui de FIBO, né? Entre 50% de FIBO, 50% de FIBO e MA 1.8, porém o mercado não conseguiu chegar lá. Ele pode estar chegando ainda de noite, falta somente 5.000 pontos para poder estar chegando. Então na parte da madrugada ainda pode chegar, né? E também só tivemos essas oportunidades aqui. E tivemos também outra aqui no S&P 500. Pode ver que o preço andou idêntica aos outros mercados, né? O preço, não vou nem explicar muito, porque aqui já está muito claro a entrada no mercado lateral. No rompimento do mercado lateral, o que ele fez? Ele acionou a venda, né? Além dele tentar fazer o rompimento aqui, não consegui. Aqui tentou romper novamente a média de 20 e entregou o movimento aqui, isso nos 5 minutos, né? Vamos para os 2 minutos para ver o movimento mais bonito. Aqui, nos 2 minutos, o preço dá esse gatilho de venda, o preço tenta romper a média de 20, não consegue. Aqui ele encosta na média de 20 e dá um gatilho de entrada. Então quem não entrou nesse candle, que foi com stop de 676 pontos, conseguiu entrar nesse que mais ou menos o mesmo tamanho de stop. E o mercado caiu e não deixou oportunidade de entrada novamente, de reentrada, né? E daí qual seria o meu alvo? O meu alvo seria basicamente isso aqui. Você vê também que tem um movimento de queda, correção e entrega da queda também. Então fez também um pivô de baixa. Então se eu pego esse topo com esse fundo aqui, aqui seria basicamente o meu primeiro alvo, segundo alvo aqui, terceiro alvo aqui. Assim como o Dow Jones, o mercado entregou um pouco mais do que o terceiro alvo. Ele entregou aqui, ó, mais 1.986 pontos. Depois disso, ele também fez o mesmo movimento de correção, né? Ele fez de reversão de mercado, no caso. Fez um fundo duplo, né? Confirmou o rompimento do fundo duplo. Só que esse ele já conseguiu deixar uma entrada bem aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Opa, dei demais. Deu zoom demais. Pronto. Aqui, vocês conseguem ver nesse movimento em W aqui, o mercado deixa um topo aqui nessa região. E nesse topo, após o topo ser rompido, ele vem e troca a polaridade com a média de 50 passa para baixo da 20 e a de 9 fica em cima da 20, deixa esse gatilho de compra aqui, ó, esse candle aqui. Na hora que deixa esse candle de compra, você poderia também estar fazendo espelhamento de alvo com a região de FIBO, que seria mais ou menos nessa região aqui, ou você também poderia duplicar essa pernada aqui, ó, essa pernada desse fundo com esse topo, expandir lá para cima. Então aqui seria nosso primeiro alvo, segundo alvo, né? Então a entrada seria aqui com alvo de 1.400 pontos para um stop de 329. Poderia estar fazendo esse espelhamento também. Tivemos também o ouro, né? Que ele hoje foi o nosso querido, né? Ele também subiu bastante. Então nós conseguimos ver que o mercado simplesmente trabalhou com pullback. Aqui nós temos uma região lateral, né? Então o preço compra esse range lateral, vem aqui, deixa um pullback aqui com esse candle e entrega esse pullback de alta. Então nós fizemos o espelhamento aqui também, esse fundo. Esse fundo com esse topo estaria o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Note que o terceiro alvo passou um pouco do topo anterior. Então aqui poderia ser uma região de topo. Só que nessa região de topo, o que o mercado fez? Ele ainda fez um pullback aqui, fechando 1, 2, 3 de compra aqui, ó. Então ele fez um pullback do topo do dia de ontem e ainda deixou 1, 2, 3 de compra. Nos 2 minutos, essa entrada estava mais clara. Aqui, ó, pronto. O preço vem fazer o pullback aqui, deixa 1, 2, 3 de compra após tentar romper a média de 21. E daí você poderia espelhar justamente esse retorno em V aqui, porque você consegue ver que o preço
ele fez um movimento em V, rompeu aqui com essa região, então poderia espelhar essa pernada para cima. Então aqui, se eu pego a fibra e trago, expando ela aqui para cima, aqui estaria o primeiro alvo, e o segundo alvo não chegou a apagar, né? Então esse foi o nosso fechamento de mercado de hoje. Bom, acho que é isso.